Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Vamos dar início a mais uma aula, uma videoaula, no capítulo 7, onde nós vamos falar do ser humano como indivíduo e ser social. O que vai ser discutido nesse capítulo é até onde nós, enquanto seres humanos, somos individuais, ao mesmo tempo que social, ou até onde o nosso ser social nos transforma em seres individuais. Será que realmente nós somos seres individuais ou nós somos seres sociais? E o ser social é ser individual? Existe como ser individual dentro de uma sociedade, sendo que a sociedade é um coletivo. Já está dizendo, é social, ou seja, interações entre seres humanos, interações entre várias pessoas. Então, tem como você ser individual dentro de uma sociedade? Ou tem como ter uma sociedade individual? É isso que a gente vai discutir. De início, eu já estou trazendo para vocês 3 questõezinhas básicas. Como sempre, a filosofia, como eu sempre falo, ela não está aí para facilitar no sentido de dar respostas, ela está para trazer questionamentos. E através desses questionamentos a gente identificar, a gente racionalizar, a gente questionar, porque muitas das vezes para algumas pessoas é inquestionável. No caso da filosofia, tudo é questionável. Então vamos à seguinte pergunta. O título, ser humano como indivíduo e ser social, como eu já tinha falado anteriormente, como eu já tinha abrangido. E a primeira pergunta é, o quanto do ser de cada um está ligado à sociedade? Quanto do ser de cada um está ligado à sociedade? O quanto de cada um de nós está preso à sociedade? Será que nós realmente escolhemos as coisas, fazemos as nossas coisas sempre no nosso sentido de certo, de errado? Será que tudo que a gente escolhe, uma roupa, um carro, uma cor, uma camisa, uma banda, é socialmente introduzido na gente? Ou a gente cria essa sociedade? Ou é a sociedade que nos cria? Reflitam, reflitam. Próxima pergunta. O quanto de cada um está isolado da sociedade? Tem como nós termos nossos próprios pensamentos? Tem como nós estarmos isolados da sociedade? Tem como a gente fazer algo isolado da sociedade? Se nós estamos vivendo em sociedade, tem como nós sermos individuais? Tem como ter só algo nosso, sem nenhuma interferência social? Será que isso é possível? E a terceira é, se as pessoas formam um conjunto de ambas as dimensões, em que ponto exatamente termina o indivíduo e em que ponto começa a sociedade? Então, 3 perguntinhas básicas para vocês. A primeira, o quanto do ser de cada um está ligado à sociedade? O quanto de cada um de nós está ligado à sociedade? O quanto de cada um que nós fazemos está ligado à sociedade? Segunda pergunta é o quanto de cada um está isolado dessa mesma sociedade. Então, o quanto cada um de nós tem da sociedade, o que nós pensamos, o que nós agimos é social, e o quanto cada um de nós é individual, não está preso a nenhum contexto social, é só nós, se é possível. E a terceira pergunta é, se as pessoas formam um conjunto de ambas as dimensões, individuais e sociais, até que ponto exatamente o indivíduo termina o indivíduo e começa a sociedade? Então, até que ponto que você é porque você quer ou porque você é um ser social? Então, até que ponto a sociedade está dividida entre você e ela? Até que ponto é você ou é a sociedade? É com essas indagações que a gente começa a nossa aula sobre o ser humano quanto o ser social. E aí, vamos partir do princípio que o ser humano como indivíduo, o ser humano como indivíduo. E a gente tem a filosofia de John Locke, do século XVII, um filósofo do século XVII, iluminista, ela vai afirmar a seguinte coisa. Ela é uma das fundamentações essenciais para o que é chamado do liberalismo. Então, só dando uma reforçada na questão histórica, lembre que o liberalismo ele começa ali na Idade Moderna, quando a gente quebra, sai da Idade Média, então o homem sai da Idade Média, daquela ideia do teocentrismo, para agora ter o antropocentrismo. Então, Deus deixa de ser o centro, para agora o homem ser o centro. Então, o homem renascentista, ele vai questionar tudo, vai criar o humanismo. Lembre do homem humanista. Ou seja, o homem humanista, ele critica e questiona tudo. Tudo. E a partir desse questionamento, dessa crítica, que ele quebra a ideia de teocentrismo, Deus como um centro. Agora, o centro é o homem. O homem não precisa mais de uma força divina para guiá-lo, para fazer determinadas coisas, mas sim suas próprias atitudes vão criar determinadas ações. Então, o homem não está preso ao que Deus quer, mas ele está preso ao que ele denomina em sua vida, ao que ele faz na sua vida.
o que ele mostra na sua vida. Então, de acordo com as suas ações, vão existindo reações. Então, o homem humanista critica todo esse contexto. O homem humanista é o homem mais da ciência, não ligado meramente à fé. Ele não vai aceitar alguns pontos, alguns dogmas religiosos, fé, por exemplo, em alguns sentidos, onde a igreja domina tudo. E aí vai ter o que a gente vai chamar de Estado laico. A briga, literalmente, para quebrar o poder da igreja na dominação do pensamento. Porque quando a igreja domina, você tem como certo e errado o que a igreja fala. Quando a igreja domina, você tem como certo e errado o que os padres estão dizendo. E quando eu quebro a ideia do Estado entre igreja e Estado, a igreja não tem o poder de dominação em cima do que você acha certo ou não. A religião, a igreja, ela se torna algo particular. Você tem ou não tem aquele contexto, aquele credo religioso. Mas o Estado, sim, que tem que tomar conta de todos, independente de ser religioso ou não. Mas a religião não pode mais ser imposta em cima de você como uma verdade absoluta. Pelo contrário, ela é questionada. A partir de agora ela vai ser questionada, ao contrário do que era antes. Quando alguém questionava, era preso ou morto, queimado, era um herege, era bruxo, e essas coisas todas. E uma das oposições é a teoria do poder do direito divino. E o que era a teoria do direito divino? Como o filósofo inglês John Locke falou, a teoria do direito divino era, era mais ou menos a seguinte coisa: era um direito que o rei tinha de governar, que, segundo eles, vinha do poder de Deus. Então, os reis dominavam porque Deus queria. Então, para os reis, eles argumentavam, e a sociedade da época aceitava, que ele era rei porque Deus quis assim. Então, ele tinha um poder, ele tinha um direito divino de governar. E a partir desse momento, você, enquanto servo de Deus, você não podia ir de encontro ao rei, porque o rei era um servo de Deus. Um cara que próprio Deus deu a ele o poder de governar você. Como é que você vai de encontro a Deus? Então, Locke questiona isso. Como assim teoria do poder divino? Não é bem por aí. Locke vai dizer que os homens são iguais e livres em estado de natureza. Então, se os homens são iguais e livres em estado de natureza, ele não pode estar preso a uma tal ideia de um poder divino. Porque Locke vai dizer que o próprio Deus deu essa liberdade para todo mundo. Então, não pode estar preso. Mas o que é estado de natureza para Locke? Ele vai dizer a seguinte coisa. Ele vai dizer que o estado de natureza seria uma situação em que os seres humanos encontravam-se antes da criação de instituições, do Estado, das chamadas organizações sociais ou da sociedade civil. Então, o estado de natureza para Locke era o que existia antes desse contexto. E só dando uma relembrada, lembrando que Locke ele dizia que o problema do estado de natureza foi quando criou sua propriedade privada. Porque Locke defendia que você tinha que ter acesso ao seu trabalho, ao que era trabalhado, ao que você tinha, você usufruía do que você trabalhava. E quando o homem começa a trabalhar e um outro cara vem e tenta, quando ele tem sua propriedade privada e o outro homem tenta se apropriar do que você trabalhou, aí começa o problema do estado de natureza. Ou seja, então para Locke, o problema do estado de natureza foi quando criou sua propriedade privada e o outro homem quis tomá-la. Porque Locke defendia que você tinha que usufruir do que você trabalhou. E aí cria-se a necessidade de um Estado, onde você vai passar os seus poderes para o Estado gerir todo mundo e assim viver numa certa harmonia, ter leis. Então, para ser livre, tem que ter leis. Então, perceba a contradição. Para você ser livre, você tem que ter leis que lhe prendam. Mas, segundo ele, essas leis são o consenso natural de todas as pessoas. Então, assim, Locke vai dizer que a sociedade foi fundada por livre consentimento e, ao mesmo tempo, com base em direitos naturais, tais como o direito de existir, o direito de ter propriedade privada, o de dispor do fruto de trabalho para a subsistência. Então, perceba que aí Locke junta o poder, o direito natural e o direito civil. Ou seja, a sociedade foi fundada por consentimento. Então, a sociedade consentiu dar direito a esse Estado. E ele diz que, ao mesmo tempo, com base nos direitos naturais, ou seja, você tem direito à vida, você tem direito à propriedade privada, você tem direito a usufruir do que você fez. Então, ele está unindo aí o direito natural e o direito civil, que é o criado. E para isso vai ter um governo. O governo, nesse sentido, ele vai ser visto como? É visto como resultado de um consentimento livre dos indivíduos. Porque, até então, Locke vai criticar os limites da propriedade privada da seguinte forma. Ele vai dizer que ela não é absoluta. Ou seja, o direito à propriedade privada tem limites, ele não é absoluto, ele não vai fazer o que ele quer. A propriedade deve ter sua fonte no trabalho. E ninguém pode prejudicar-se ou ser prejudicado pela propriedade dos outros. Então, mais uma vez, ele está dizendo,
A sua propriedade privada não é, tem limites. Você só pode ser dono a partir do que você consegue governar, do que você consegue plantar. Um exemplo, você tem uma terra, sei lá, você planta 4, 5 tarefas de terra, ali é sua propriedade privada. É o que você consegue dar conta. Você não, minha propriedade privada vai ser livre, eu tenho centenas de milhares de propriedades de terra, de hectares, aquela coisa toda. Não, você pode dar conta disso? Não. Então, se você não pode, você não pode ser dono daquilo. Você só pode ser dono do que você dá conta, do que você trabalha. E outra pessoa também não pode invadir a sua propriedade. Você não pode ter uma terra e o outro chegar a invadir. Ele tem que tomar conta também do que ele pode. E, por isso, criar seu Estado. Então, o governo entra nesse meio como o quê? Como resultado desse consentimento livre dos indivíduos. Então, os indivíduos livremente, com a aspa gigante, escolheram esse Estado, escolheram um representante, escolheram um governo para gerir esse meio sentido, para gerir esse povo. E aí vai entrar a questão do individualismo, porque a ideia do individualismo para ele era o quê? O que era o individualismo? Ele vai dizer que é fundamental nesse sentido essa concepção política. Porque o individualismo é uma concepção política. Lembrando que política, a gente aqui está falando de política, não de politicagem. Politicagem é o que a gente vê aí, desvios, verbos, aquela coisa toda. Política no sentido de polis, de cidade, de regir. Então, política é o que nos rege. Quando você vem com aquele discurso, não se discute política nem religião. Você está dizendo que não se discute política, ou seja, você não discute as leis que estão regendo a sua vida. Como assim você não vai discutir as leis que estão regendo a sua vida? Você tem que discutir as leis que regem a sua vida. Porque são elas que estão guiando o seu futuro. Se você não discute elas, você fica sem futuro. O que os outros querem, você aceita. Quando você não discute religião, você se torna intolerante. A sua religião é certa e de todo mundo é errada. Por que a sua religião é certa? Você é melhor do que os outros? Então perceba que aí a gente entra num preconceito político, a gente entra no preconceito religioso, consequentemente um preconceito racial. As pessoas vão defender que por conta de cor, um é mais forte do que o outro, uma raça superior à outra. Isso é preconceito. Por conta disso, morreram milhares e milhares e milhares de pessoas de todo mundo. É um absurdo ver alguém hoje falar uma besteira dessa, mas infelizmente existe. Então, por quê? Ainda hoje nós temos determinados tipos de conceitos. Perceba que o individualismo é uma doutrina que, segundo a qual a realidade é composta de indivíduos, de seres que seriam as unidades, entre aspas, básicas desse sistema. Então, para você viver, para o ser humano estar nessa sociedade, estar nesse contexto liberalismo, Locke foi o pai do liberalismo, ele vai aceitar que o individualismo é uma doutrina que está baseada no indivíduo enquanto si, o ser individual, mesmo que esse indivíduo esteja em sociedade. Tranquilo? E aí vai ter dois sentidos para isso, o positivo e o negativo. O negativo é o indivíduo é um átomo social, ou seja, todo mundo sabe que o átomo até então que eles achavam era um ser único e indivisível, né? Indivíduo, sozinho. E ele se constitui em oposição a outras realidades, tais como a sociedade, ou seja, o Estado e os demais indivíduos. Então, ele dizia que o ato negativo do individualismo é quando você se constitui sozinho e não segue os outros conceitos sociais, quando você não segue os limites do Estado, os limites dos outros indivíduos. Isso seria o negativo do individualismo. Você querer ser mais do que os outros, passar por cima dos outros, se achar superior por conta da sua classe social, da sua cor, porque você é branco, coisa do tipo. O sentido positivo, ele diz que o indivíduo é irredutível, o único e insubstituível. Ou seja, nesse sentido, o indivíduo tem semelhanças com o conceito de pessoa. Então, ele quer dizer que, quando parte para esse individualismo no sentido positivo, é o indivíduo perceber que ninguém substitui ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém, e que todos são semelhantes e estão no mesmo conceito de pessoas. Todos nós somos pessoas. Ninguém é mais ou menos do que o outro. Todos estamos em conjunto. Só que mais à frente vai ter uma briga histórica sobre o individualismo e o coletivismo. Um grupo vai defender o individualismo, outro grupo vai defender o coletivismo. E aí a gente vai ter, por exemplo, alguns pensadores vão dizer o seguinte, quando eles vão falar do sentido do ato social, eles vão colocar a questão sobre se é possível uma convivência verdadeira em relação ao indivíduo e outras pessoas. Se realmente tem como uma pessoa, individualmente falando, viver em conjunto com outras pessoas, ter contato em comunidades. Alguns pensadores chegam a afirmar que a própria noção de indivíduo
está em contra-oposição, está em constante oposição à sociedade. Então, quando eu falo de indivíduo sozinho, individual, só isso por si só, eu estou sendo contraditório ao ser individual, ao ser coletivo, à sociedade. Por outro lado, outros argumentam que, ainda que exista essa oposição, ela não torna o indivíduo um ser antissocial. Pelo contrário, ela vai dizer que corresponde justamente ao que é possível viver em sociedade, como indivíduos que determinam, que fazem, que têm as suas finalidades. Essas finalidades, para ele, seriam satisfazer os interesses de cada indivíduo. Então, a sociedade ela tem que satisfazer o interesse de todo mundo, e não o interesse individual coletivo. Aliás, o interesse individual meu. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acho que tem que ser. Não. Esse individualismo tem que estar em conjunto social. Então, a sociedade individualista vai ser trabalhar em conjunto para todos. E aí é que está. De qualquer forma, quando a gente joga para esse sentido básico, que cada um possa se manifestar de tal forma, seja o quê, então a gente vai dedicar aí a ideia de o individualismo acaba se opondo ao coletivismo, uma vez que este último, ou seja, o coletivismo, ele é visto como destruidor da liberdade individual. O coletivismo ele vai na ideia de um ser individual dentro da sociedade. Mas toda a sociedade é única. Toda a sociedade é um só. Toda a sociedade cuida de um só. Todos estão juntos. Enquanto aí, nesse sentido, a gente vai ter o que ele vai dizer que é um sentido positivo, que, ou seja, negativo, que ele vai dizer que é compreender o indivíduo, mas quase como sintoma de egoísmo, egoísta. Então, o indivíduo é egoísta, ele pensa nele e dando-se os outros. Ele não quer saber das outras pessoas. Nesse sentido, ele se torna totalmente egoísta, totalmente ruim. E também tem o lado positivo, que é o que ele vai dizer que o ser humano é único e insubstituível, como eu já tenho falado. Então, o ser humano ele começa a gerar também o que eles vão chamar de personalismo. Ou seja, este não vai negar e até mesmo salientar a questão do bem comum. Ele afirma que tem um bem comum, mesmo sendo um ser individual. Ele vai dizer, por exemplo, que esse bem comum não pode existir de uma maneira totalitária. O individualismo, em Locke, ele vai dizer o seguinte: não procura negar que a sociedade ou a comunidade em benefício da liberdade individual, mas procura uma harmonia entre uma parte e a outra, ou seja, ele procura uma harmonia entre a sociedade e o indivíduo. Ele não nega isso. E quando a gente tem mais à frente o individualismo versus o coletivismo, a gente vai ver. Como eu falei para vocês, em um sentido negativo, o coletivismo poderia ser sinônimo de destruição. Assim como a galera vai discutir sobre o individualismo, também existe uma discussão sobre o coletivismo. E eles vão dizer o seguinte: em um sentido negativo, o coletivismo poderia ser sinônimo de destruição do indivíduo e de suas particularidades. Assim, em nome de objetos coletivos, muitas vezes abstratos. Ou seja, a galera começar a agir de uma ideia coletivista que nem sequer existia e causar um mal maior para todo mundo individualmente. Em um sentido positivo, ele pode ser entendido como a preocupação com a solidariedade básica entre os membros da sociedade e consenso de valores que daria integridade à comunidade. Então, vocês estão vendo que tem uma visão negativa do coletivismo, assim como a gente viu uma visão negativa do individualismo e uma versão positiva. E agora a gente está vendo uma versão negativa e uma versão positiva. Quando a positiva vai dizer que é justamente entender esse coletivismo como uma solidariedade básica entre todos os membros da sociedade, entre os valores, entre os meios, entre a dignidade humana de todos eles. Então, pessoal, dessa forma, a gente, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai ter essa primeira aula dividida, que é o ser humano como indivíduo e ser social, inicialmente falando. Na próxima aula, a gente já vai entrar o ser humano como ser social e o individualismo contemporâneo. Então, pessoal, um abraço, até mais, até a próxima aula. Como eu disse, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada e até a próxima. Tchau, povo, tchau, pessoal.